E aí, pessoal, vamos lá para mais um vídeo das nossas séries, né, estudando a palavra, porque a palavra de Deus ela é como a chuva, né? Toda vez que ela é ministrada, ela molha a terra, ela produz, né? Ela produz fertilidade. Então, se talvez a sua vida não está produzindo, quem sabe, né? Depois que você ouvir as mensagens, né, do Senhor na sua vida, você vai começar a produzir. E a palavra do Senhor é como chuva, né? Ela molha a terra e a terra produz. Talvez o que está faltando na sua vida é só ser molhado pela palavra de Deus, porque o potencial está em você. Tá. Hoje nós estamos começando mais uma sessão de nossos vídeos, que vai ser sobre uma introdução, né, à teologia. E hoje nós vamos dar uma introdução de um curso, de uma série de vídeos que nós vamos fazer. Não vou fazer muito extensivo não, para não ficar cansativo. Hoje nós vamos falar um pouquinho, esses dias atrás nós falamos sobre a questão da escola bíblica, mas agora eu vou focar um pouquinho na palavra de Deus, na questão de como usar, né, a Bíblia. Olha, eu tenho um livro aqui, ó, aos Romanos, para quem gosta de teologia liberal e neoliberal, que é Karl Barth. Karl Barth é alguém extraordinário. Mas hoje nós vamos pegar só a questão da Bíblia, saber usar. Eu também tenho um livrinho Pais das Igrejas aqui, ó, os Pais da Igreja. Tem mais outras questões aqui que nós vamos trabalhar. Hoje, por exemplo, nós só vamos trabalhar questão da introdução, né, à teologia. Mais a questão da a teologia bíblica, mas a questão de como você vai usar a tua Bíblia. Olha, eu tenho aqui em King James, muito boa, atualizada. Nessa versão eu gosto, né? Mas eu também tenho outras. Então vamos lá. Hoje eu quero começar a nossa conversa sobre o que é a Bíblia. Talvez sim, você sabe, você é um pregador, você já está nas fileiras aí, né, trabalhando. Mas é muito bom a gente aprender. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a Bíblia, ser bem sucinto no que nós vamos falar. A Bíblia está aqui, né? E ela, você precisa aprender a usar ela. E o que eu quero trabalhar hoje? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre esta palavra, sobre este livro, para que você possa ter um entendimento melhor quando você for até mesmo estar utilizando em cima dos púlpitos, ou talvez em algum discurso, você poder saber utilizar. Então, primeiramente, o que é a Bíblia? Como usá-la? Olha só, a Bíblia, até o nome Bíblia, né? Por exemplo, que está vindo do grego, né? Bíblios, que quer dizer livros, né? Quase vem da mesma raiz a palavra biblioteca. Por quê? Só pelo nome Bíblia, você já tem uma ideia do que significa. Então, nós temos aqui, ela é um livro único, né? Como você vê, tem toda uma história, como é que ela chegou até você. Mas hoje nós vamos entender somente um pouquinho sobre o que é a Bíblia. Bíblia, como eu disse, ela vem derivada da palavra grega, né? Que vem dizer sobre livros. Isso já dá uma ideia para você que não é só um livro, tá no plural, né? Livros. Então, é um compêndio de 66 livros aqui dentro. É por isso que é uma biblioteca, né? 66 livros compõem esta Bíblia. Bíblia dos protestantes. Hoje nós não vamos entrar na questão da Bíblia dos católicos, né? Não, hoje por enquanto, nós vamos mexer
só com essa questão. Então, você tem que saber que quando fala Bíblia, você está dizendo sobre uma biblioteca. 66 livros que compõem a nossa Bíblia. São 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. Ok? Até aí tudo tranquilo? Então, são uma coleção de livros. 66 livros. 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento. Ok? Outra questão. A Bíblia, então, ela é dividida em Antigo Testamento, Novo Testamento. Isso nós estamos falando para nós, católicos, protestantes, cristãos, né? Nós não estamos falando aqui, por exemplo, do judaísmo, né? Porque o judaísmo tem um Antigo Testamento. Nós temos o Antigo e o Novo Testamento. Então, olha só, a Bíblia é dividida em Antigo Testamento, Novo Testamento. O Antigo Testamento, você já vai começar, né, para ficar, é uma divisão assim mais didática para você estudar. Vai estar escrito, ele está, como se fala, em blocos, né, assim, para você estudar melhor, é mais sistematizado. Ele está assim, ó. Primeira coisa que você vai estudar é o Pentateuco. Pentateuco é os 5 primeiros livros da Bíblia. Ou seja, 5 os primeiros livros da Bíblia que Moisés escreveu é chamado de leis também, né? Depois você tem os livros históricos, depois você tem os livros poéticos, você também tem os livros proféticos, que é dividido, né? Os livros proféticos é dividido em profetas maiores e profetas menores. Entendeu? Aí você vai me falar assim, mas Marcelo, por que os livros, né, dos profetas é dividido em profetas maiores e menores? Não é questão, supor, Isaías seja maior do que Joel em questão de revelação, não. A questão está no tamanho dos livros que eles escreveram. Por exemplo, Isaías escreveu 66, né, capítulos ali. Então, em contrapartida os menores que escreveram aí, né, tem uns que escreveu um capítulo, 2 ou 3, então a questão de rolos, tamanho de rolos. Então, outro dia nós vamos falar só sobre profetas, né? E os livros históricos que você vai estudar, 1º e 2º Samuel, 1º, 2º Crônicas, entendeu? Isso tudo também nós vamos estudar depois. Mas só a divisão do Antigo Testamento você sabendo o Pentateuco, os 5 livros que Moisés escreveu, já está de bom tamanho, já está começando a entender. O Novo Testamento, ele vem com os livros, os evangelhos, primeiro. Depois dos evangelhos, você tem Atos, as epístolas paulinas, as epístolas gerais, né, o Apocalipse, né, nessa questão para você entender também. Então, os evangelhos, aí os evangelhos você tem os sinótipos, que é os sinópticos, é os 3 primeiros, né? Mateus, Marcos e Lucas. Beleza. O João, por exemplo, ele não é colocado como um dos sinóticos. Por quê? Porque João ele tem uma teologia, uma forma de falar diferente. Existem relatos que está em João que não tem nos outros. Isso é importante também. Quando nós formos estudar só o Evangelho, nós vamos falar sobre isso. Mas isso é só para nós entender a divisão da Bíblia. Antigo Testamento, Novo Testamento. Antigo Testamento, 39 livros. Novo Testamento, 27 livros, ok? Foram escritos, por exemplo, as línguas que foi escrito. A Bíblia do Antigo Testamento, vamos supor,
O Antigo Testamento até Malaquias, ele é escrito em hebraico. Algumas partes em aramaico e tem, né, outras línguas, pequenas frases, às vezes em persa, né, e em outras línguas. Mas a sua porção maior é feita em hebraico. E o Novo Testamento ele é feito em grego, ok? Grego koiné, que eles falam, que era o grego da época, né? Hoje nós temos como uma língua morta, não é o grego moderno, é o grego já, né, que está mais, não se utiliza mais, ok? O Antigo Testamento feito em hebraico, Novo Testamento feito em grego, ok? Tá bom. Só essas questões, né, mais fáceis, quando nós vamos estudar mesmo, por exemplo, no livro de no Novo Testamento, a questão do grego, aí você vai falar assim, tá, mas Jesus falava grego? E aí? Porque quando Jesus está sendo crucificado, ele fala tetelestai. Mas aí você fala assim, mas Jesus não falava grego. O que Jesus falava? Hebraico. Então, mas aí quando Marcos vai escrever, ele escreve tetelestai, né? Mas aí, na verdade, Mateus escreve isso, Marcos fala o quê? Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Então, toda vez Marcos ele traduz a questão do hebraico para o grego. Então, quando Jesus fala tetelestai, na verdade, Jesus fala em hebraico e o tradutor, quem é que está escrevendo, seja Mateus, Marcos ou Lucas, vai escrever tetelestai. Algumas dúvidas dessas nós vamos tirar nas próximas aulas que nós vamos ter. Eu acredito que nós vamos ter que separar por sessão. Mas só para resumindo alguns minutos que nós passamos aqui, é que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. São 39 livros, ok? O Novo Testamento foi escrito em grego. São 27 livros, ok? Beleza. Para os protestantes. E nós vamos estudar na próxima vez as traduções. Como é que chegou, por exemplo, do hebraico para o grego? Nós podemos falar alguma coisa sobre isso nas próximas aulas. Se inscreve aí no canal, coloca a sua dúvida, que nós vamos estar, né, aprendendo aqui junto, ok? Valeu!